Lucas, capítulo 5, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos à beira do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grande que suas redes se romperam. Amém? Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, por termos o privilégio, Senhor, de ouvirmos a tua palavra. Senhor Jesus, nós já fomos ministrados através do louvor, Senhor, através, Senhor, Pai, da pastora que já tem ministrado, Senhor, sobre as nossas vidas, e eu tenho a convicção de que o Senhor vai falar um pouquinho mais conosco. Senhor Jesus, por isso hoje que eu diminua e o Senhor cresça. Que a tua igreja esteja com o coração aberto para te ouvir, que a tua igreja esteja, Senhor, com o coração realmente disposto a receber a tua mensagem. Eu não sei o que cada um precisa ouvir nessa noite. Senhor, não apenas aqueles, Senhor, que estão, Senhor, aqui presencialmente, mas aqueles que estão nos assistindo, Senhor, aqueles que estão ouvindo esta mensagem neste dia, nesta tarde, nesta noite, nesta manhã, não sei em que momento eles vão ouvir. Mas, Senhor, que hoje eles possam ser impactados pela tua presença, que eles possam sentir a tua graça e o teu Espírito Santo possa falar com cada um deles. É o que nós te pedimos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, Pedro, ele está pescando. Ou melhor, né? Ele estava pescando. Ele não está mais pescando agora. A Bíblia nos diz que ele passou uma noite inteira. Ele passou a noite toda tentando pescar, tentando ter uma pesca grandiosa. Mas a Bíblia nos diz que ele ficou apenas na tentativa. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu pescar nenhuma sardinha, ele não conseguiu pescar nenhum peixinho sequer. Tentou, mas nada conseguiu. E então nós lemos que ele está lavando as suas redes. Mas, irmãos, eu fico imaginando, ele está lavando as redes, mas ele nem deve estar enxergando as redes que ele lava. Sabe quando a nossa cabeça está longe? Quando você está lavando a louça e você está pensando em outra coisa, você nem está percebendo o que você está lavando. Ou quando você está dirigindo, parece que você está atento, mas parece que você entrou no modo de piloto automático. E você nem percebe, às vezes, o que está à sua volta. Eu, por muitas vezes, quando eu estou falando com o Senhor, eu estou orando, eu estou dirigindo, eu estou prestando atenção no trânsito, mas você não olha mais os detalhes. Daqui a pouco, quando você cai em si, você começa a olhar e você fala: nossa, eu já passei por tudo isso, eu já estou quase chegando. Nossa, eu passei todo o percurso, parece que eu não vi nada. E eu fico imaginando agora, Pedro, ele está assim. Ele está com esse sentimento, ele está lavando, ele segura ali as redes, ele está lavando, mas a sua mente está longe. A sua cabeça, os seus pensamentos estão longe. Porque agora Pedro está focado nos seus problemas. Ele tem um grande problema, ele não teve uma pesca. Mas ele sabe que ele tem dívidas para pagar. Ele sabe que ele tem uma família que o espera com alguma coisa. Ele está pensando no seu futuro. Ele está pensando o que vai ser. E eu imagino durante o momento que ele está ali lavando as suas redes, a frustração vai tomando conta da sua vida. Porque ele tinha uma expectativa. Ele tinha uma esperança naquela noite que ele pescara. E quando chega amanhã, o dia não amanheceu para ele. Parece que a noite continua, porque os problemas deles estão ali. Imagina, irmãos, uma pessoa que vive da pesca. Esse é Pedro.
Pedro, a sua atividade, o seu trabalho é pescar. Mas a gente precisa imaginar o cenário, entender o cenário daquela época. Era um cenário muito diferente do nosso. Porque não existia freezer, não existia geladeira. Então, amados, não tinha como haver estoque. Ele tem um estoque para poder vender. Ou ao menos, não tinha como estocar uma grande quantidade. Então, eu não vendi hoje, mas eu tenho um estoque para vender, eu tenho alguma coisa para vender, então na próxima noite eu vou tentar de novo. Mas ele não vive isso, porque esse não é o cenário da sua vida, essa não é a sua realidade, ele não tem como estocar. Então, basicamente, nós podemos dizer que ele dependia da pesca daquela noite, para que ele pudesse vender no dia. Ele depende da pesca, ele pesca na noite para vender no dia seguinte, então ele depende disso. Ele sabe agora, enquanto ele está lavando, ele pensa isso, ele sabe que ele vai chegar na sua casa. E as perguntas serão: e aí? Vendeu muitos peixes? Você conseguiu? Podemos ir para o mercado? Podemos fazer compras? Talvez seu filho vai falar: pai, o que você trouxe para mim hoje? Tem alguma coisa para mim hoje? Mas de novo, ele não pescou nada. Pedro está pensando, ele vai chegar na casa dele. Ele não pescou nada, ele não vendeu nada, ele não comprou nada, ele não trouxe nada para sua família, ele não trouxe nada para ninguém. E eu fico imaginando que enquanto ele está ali lavando as redes, essa frustração vai chegando sobre ele, isso vai frustrando a sua vida. Só quem já lidou com a frustração entende como é ser vencido por uma situação. Eu tenho tudo, eu sei fazer tudo direitinho, todo o processo. Por que não está funcionando? Quantos já não vivenciaram isso? Quantos que estão aqui, quantos que nos ouvem hoje, nesta noite, já não experimentaram isso? Poxa, eu tenho todo conhecimento, eu sei, eu faço, eu sei como fazer, todo o processo está feito, por que não está acontecendo? Porque vamos pensar, irmãos, vamos analisar. Pedro, ele tem o barco. Então, primeira coisa, para ele poder conseguir pescar peixes, ele precisa ter um barco. Então, ele tem o barco. Vamos pensar, ele tem o ponto para ele ficar ali, Porque ele não pode simplesmente chegar, qualquer um chegar e falar: agora eu vou pescar aí, dar um espaço no meio do mar. Não, ele tem o ponto. Aquele ponto é dele. Ele tem a licença entre os pescadores. Então não é simplesmente vamos chegar e vai acontecer. Não, ele tem a licença para poder pescar, mas não está dando certo. Ele tem o conhecimento, não está dando certo. Isso parece que torna a frustração mais frustrante. Se é que a gente pode dizer, fica mais frustrado ainda, porque não é simplesmente: eu não consigo fazer isso. Eu consigo fazer isso, eu sei como fazer isso, eu sei o processo para fazer isso, mas eu não estou conseguindo. Quantas pessoas hoje em seus casamentos, quantas pessoas hoje em seus negócios, em suas ideias, em oportunidades, em investimentos que têm enfrentado frustrações. Poxa, eu tenho uma ideia e aí não dá certo. Eu vou pensar em investir numa coisa, não dá certo. No meu negócio eu penso de uma forma e está tudo errado. A frustração, irmãos, seja ela qual for, ela é dura. Seja qual for a área que vocês enfrentaram uma frustração, ela é dura, ela é difícil. Pedro tem o barco, tem a rede, tem a licença, tem tudo. Mas nada está dando certo nesse dia. No fim de uma noite de trabalho dura, uma noite de cansaço, porque imagina, você joga a rede de um lado, você joga a rede do outro, vai mais para frente, anda mais com o barco, joga de novo, espera, puxa. Talvez em algum momento deu aquela movimentada, de repente ele puxa, só vem sujeira. E faz o esforço, e vai daqui, vai dali. Então uma noite de fadiga, de cansaço, de esforço, de batalha pelo pão do dia. Pedro foi vencido. Ele sai da pescaria com o barco vazio. É quando a gente vai enfrentar uma guerra e parece que a gente vai sair dessa guerra, a gente sai vencido.
Pedro está assim, ele está saindo da guerra vencida, ele está saindo de uma batalha perdendo. Ele está frustrado, o barco vazio. E o mundo, irmãos, o mundo de hoje, ele não tem olhos para os vazios. O mundo de hoje não tem olhos para os perdedores. As pessoas só querem andar com aqueles que têm o sucesso, com aqueles que têm muitas posses, com aqueles que são, não, eu quero andar com esse aqui, porque ele tem muita coisa. Existe uma revista chamada Forbes, eu acho que todo mundo já ouviu falar. E essa revista, ela ali apresenta ela traz a lista das pessoas mais ricas do mundo. E Pedro, com certeza, ele não vai estar nessa lista. Pedro, com certeza, ele não vai estar na lista dos mais poderosos, dos vencedores, porque ali é uma revista de vencedor. Estou entre os tais. Ele não está nessa lista. Talvez se existisse uma revista Pobres em vez de Forbes, talvez ele estivesse, ele apareceria. Mas, irmãos, enquanto Pedro, ele está lavando as suas redes com um barco vazio, a Bíblia diz que o pessoal está chegando, tem gente chegando na praia. E vamos lá, aquela era uma região de pescadores. O principal atividade ali, o comércio, era a pesca. Então, eu consigo imaginar que tem pessoas também indo para a praia para comprar peixe. Eles vão lá, porque acabou de sair, o peixinho está pronto, está ali. Eles pescaram, vai começar a vender. E as pessoas vão olhar para onde? Para os barcos cheios. Aqueles que têm opção, eles olham para os barcos que eles possam olhar e escolher o peixe que ele quer. Eu não quero aquele barco de fim de feira, eu quero aquele barco cheio. Eu quero aquele barco que tem muitos peixes, que tem muitas opções. Eu não quero aquele que já está vazio, não tem muita importância. E o Pedro, no caso de Pedro, pior, não tem nada. Ele não está nem vazio, não tem nem um pouquinho não tem nada. Então as pessoas, elas estão procurando os barcos cheios, onde elas possam escolher os peixes para colocar em suas mesas. É a vida, né? Como dizem por aí. Enquanto uns choram, outros riem, outros abraçam, outros fazem festa. Ninguém está nem aí para quem perde, para os perdedores, ninguém está nem aí. É como a final de campeonato. O segundo lugar não tem importância alguma se você não ganhar. Você pode ter se esforçado e durante um momento o segundo lugar parece ser bom, mas quando chega a grande final, o segundo lugar parece que não tem importância nenhuma, porque você não ganhou, você não perdeu. Ninguém está interessado nos fracassados. As pessoas só olham aquele que tem, aquele que ganhou, aquele que conquistou. E Pedro está lá, no meio dessa multidão, lavando as suas redes. Ninguém vai olhar para ele. Sabe por que ninguém vai olhar para ele? Eu já disse. Porque o barco está vazio. As pessoas estão olhando para os pescadores cujos barcos estão cheios de peixe. As pessoas vão olhar para aqueles que têm variedades. As pessoas vão olhar para aqueles que têm as opções. As pessoas, elas preferem olhar, irmãos, para os barcos que se pode escolher. E Pedro não tem nada a oferecer. Pedro não tem nada para dar naquele dia. Apenas um barco vazio, que não chama a atenção de ninguém. Pedro, dentro de todo esse contexto, ele é apenas um figurante ali no teatro da vida. Ele apenas faz parte de um processo, de um todo. Mas eu quero deixar 3 pontos para a gente, nessa noite, para a gente pensar. E eu creio que Deus vai falar com você. Primeiro ponto, irmãos. Às vezes, é na dificuldade que começa um culto que realmente importa. Às vezes, é na dificuldade que começa um culto que realmente importa. Aí você pode estar perguntando agora, que eu dei esse título para esse tópico:
pastor, o que tem a ver um culto com essa passagem? O que tem a ver um culto com essa história? Vamos lá, vamos procurar entender nessa noite. Vamos juntos aqui entender a história. Tudo está dando errado, não está dando errado para Pedro? Está tudo dando errado. Nesse tempo, a dificuldade chegou na vida de Pedro, a dificuldade chegou para ele. Ele está enfrentando uma situação muito difícil, porque, vamos analisar de novo. Ele tem um barco simples, mas ele tem um barco. Ele tem os apetrechos para pesca. Ele tem a rede, né, as ferramentas. Ele tem a experiência, que é o que vale mais de tudo isso. Porque pensa, não adianta você ter todas as ferramentas se você não souber usar. Então, Pedro, ele além de ter o barco, de ter as ferramentas, os apetrechos, ele tem a experiência que vale mais. Detalhe, vamos acrescentar mais. Ele tem os clientes, onde ele pode repassar os peixes. Então ele tem todo um processo armado. Mas a Bíblia diz que a pesca não está funcionando. E aquilo não fazia sentido. Porque ele tem tudo, está tudo fechadinho. Todas as peças estão ali, a engrenagem está preparada. Pedro é um pescador, ele sempre dominou a pesca. Falar em pescar para Pedro, tranquilo. É como se você falasse, o Pedro chamasse para você, vamos pescar. Você fala assim, mas espera aí, pescar, o Pedro falou, deixa comigo. Pescar é comigo mesmo, deixa. Sempre tira de letra, é coisa fácil. Mas está complicado agora. Ele não consegue. E é interessante que quando tudo parece não fazer sentido, porque eu tenho tudo e não está funcionando. O interessante agora é que vai começar um culto no Mar da Galileia. Não sei se você já começou a pescar. Vamos usar a alusão da pescaria. Pescar, o que Deus está querendo falar com a gente? No meio de uma situação que é improvável. O cara tem tudo, tem toda a experiência, está acontecendo uma coisa totalmente inimaginável. Aí ele vai para o mar, vai ir à beira do mar, e na beira do mar vai começar um culto, irmãos. Isso aí não tem lógica. Peraí, vai começar um culto na beira do mar? Peraí, o que é um culto, irmãos? É um lugar onde pessoas vão para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui, e Deus ele vai o quê? Vai falar, é ou não é verdade? Então é isso que é um culto. Então vai começar um culto lá. E agora, à beira do mar, tem uma multidão. O versículo 1 disse o quê? Que tinha uma multidão apertando Jesus. As pessoas estavam lá para ouvir a palavra de Deus. Não é isso que o texto está dizendo? E Deus vai falar com essa gente, porque Deus está ali na pessoa de Jesus. Aquilo tudo vai virar um culto. Do nada, irmãos, já que nada faz sentido mesmo. Então agora vai começar um culto na praia. Para Pedro, é um culto na escassez. Para Pedro, é um culto na dificuldade, na perda. Um culto no meio da dificuldade. Para pensar isso. Um culto no meio da dificuldade. Pedro está ali no meio de tudo isso. Interessante como Deus usa métodos inusitados para alcançar os seus alvos. Por exemplo, para alcançar Moisés, o que Deus fez? Ele incendiou um arbusto, uma sarça, não é isso? Você parou para pensar nisso? Com 80 anos, Moisés, quantas vezes ele deve ter visto assim, um fogo começar do nada? Não deve ter visto assim. Pode até ter visto, mas começar assim do nada. Quantas vezes ele deve ter visto isso sem uma razão aparente, sem um motivo, sem algo que justifique começar a pegar fogo? Do nada o fogo começou a pegar fogo. Quantas vezes ele deve ter feito isso? Ele viu isso. E aí quando ele fala, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 3, quando a gente pensa em fogo, a gente pensa no quê? O fogo vai causar o quê? Destruição, ele vai consumir alguma coisa. Só que aí em Êxodo capítulo 3, versículo 3, Moisés vai dizer assim, Então disse consigo mesmo:
Vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Então, aquilo chamou a atenção de Moisés. Porque se a gente coloca fogo num pano, num papel, seja lá o que for, vai queimar e vai destruir, não é verdade? Só que o incêndio começa ali perto de Moisés, mas teoricamente não destrói. Então aquilo chamou a atenção de Moisés. Então ele foi lá ver. Então o foco aqui é a sarça ardente? Não. Mas o que Deus quer ali é chamar a atenção de Moisés. Então do nada, alguma coisa acontece. Então Deus está na realidade chamando a atenção de Moisés para falar com ele. Então quando o incêndio começou, era Deus chegando para falar com Moisés. Métodos não convencionais, irmãos. Mas enfim, Moisés não é o tópico da nossa pregação de hoje. Voltemos à margem do Mar da Galileia. Mas isso é para você contextualizar, para você entender o que eu estou dizendo. Porque ali Pedro, ele está amargurando as consequências de uma noite sem faturamento. Imagina um restaurante. Vamos imaginar um restaurante, para você entender. Um restaurante, ele vai preparar um buffet, vamos imaginar, para 200 pessoas. Então vai no restaurante, eles preparam lá o self-service, prepara a comida lá para 200 pessoas. Mas naquele dia só entram 50 pessoas. O que vai acontecer? Além de não faturar, vai ter prejuízo. Porque ele preparou para 200 pessoas comida, só vieram 50, ele vai ter prejuízo. Por quê? Porque ele não pode pegar aquela comida que foi feita, o arroz, o feijão, seja lá o que foi feito, ele não vai poder pegar aquela comida e usar no dia seguinte. Existem protocolos sanitários. Então o que vai acontecer com aquela comida? Toda aquela comida vai para o lixo. Então para pensar, a gente já consegue imaginar até em causas sociais, quanta comida é desperdiçada, quantas pessoas passando fome, quanta comida é jogada fora. Né? Eu estava conversando, tive uma reunião na sexta-feira, a gente estava lá no hotel e estava falando com os gerentes do hotel e eles estavam falando um pouco acerca da pandemia, né? Quando começou e eles tiveram que fechar o hotel durante um tempo. Só que eles tinham acabado de fazer uma compra gigantesca. Muita comida, muita carne, arroz, leite, farinha. E eles falaram que muita carne foi para a lata do lixo. Picanha, coisa fina, filé mignon, foi para o lixo, porque deu tempo. E não tinha como eles repassarem. Aí eles falaram, para alguns eu saí ligando em pizzaria. Imagina um hotel com uma condição muito alta, está ligando para uma pizzaria, está ligando em outros restaurantes menores, oferecendo, você quer? Eu tenho aqui 1000 quilos de farinha, vocês querem? Eu vendo por um preço mais baixo. Por quê? Senão eu vou perder tudo isso. Então eles estavam comentando sobre isso, de quanto se perdeu, de quanta comida foi para a lata do lixo. Então, com base nessa pequena análise que a gente faz, qual que é a consequência disso aí? É uma situação que o quê? Houve prejuízo. O saldo não é zero. O saldo é negativo. Não empatou, não zerou. Porque eu gastei mais do que eu recebi. Na realidade eu não recebi nada. Então todo o meu investimento não valeu a pena. Então no caso do buffet, se eu preparei para 200 pessoas e só veio 50, o resto estragou. O resto se perdeu. Teve prejuízo, porque, como eu disse, não pode usar a comida para o dia seguinte. E Pedro está amargando agora uma noite de faturamento zero. Mas, quando a gente analisa profundamente, a gente pega a análise administrativa, financeira, não é zero, é negativo. O saldo é negativo, porque o barco andou, ele trabalhou, então tem a hora homem aí. Tem a hora homem, ele passou a noite inteira. Então tem um custo, ele ficou lá trabalhando a noite inteira. Tem os equipamentos, ele está lá agora lavando as redes. Então o saldo de Pedro não é apenas um saldo que a gente fala assim, zerou, ele só não conseguiu. Não, o saldo dele é negativo, porque ele investiu alguma coisa e ele não conseguiu.
Ali ele está lavando a rede, vindo de mais um investimento de esforço que deu errado. Ele investiu tempo, investiu material, o retorno foi negativo. Imagina, gente, você negociou um contrato, você preparou planilha, você preparou a apresentação, você investiu recurso, você foi lá, comprou um folder, você fez um coffee break, você preparou alguma coisa para fazer uma apresentação, você despendeu esforço, você separou material que resultou num saldo negativo. Porque talvez tudo aquilo que você empreendeu, que você imaginou que daria certo, não deu certo. Você fez tudo e não deu certo. Você preparou um projeto e daí o resultado é nada. Sabe quando nem empata? Não empatou, pelo menos você fala assim, não, equilibrou pelo menos. Não! Enquanto Pedro está lavando as redes, ele está pensando exatamente nessa situação. Ele está pensando na sua família, não empatou. Ficou pior a minha situação agora, então ele está ali. Como que ele vai agora ter o almoço? Como ele vai ter a janta? Então ele está pensando. Enquanto Pedro está ali lavando as redes, sem estar, né, irmãos? Depois de uma análise dessa, a gente consegue imaginar, o cara está lavando as redes, ele não está ali. Ele está lavando as redes porque já é automático, é um processo automático, aquilo já automatizou na vida dele. Enquanto ele está ali lavando as redes, ia começando um culto. Agora, ele não está ali por causa do culto. Ele não foi ali por causa da palavra. Ele não está ali por causa de Jesus. Pedro não está lá por causa de Jesus. Pedro não sabia que Jesus iria chegar lá e ia fazer um culto. Pedro não está lá. Eu me frustrei, então agora vou para a igreja, vou buscar Deus. Pedro não está com esse pensamento. Pedro não está pensando assim. Ele não foi por causa para ouvir aonde eu vou ouvir uma palavra de Jesus. Mas a palavra diz que o culto está começando em volta dele. E o pregador é Jesus. É o próprio Deus que está trazendo uma mensagem agora. O culto está começando e Jesus vai começar a pregar. O culto está começando no meio da decepção de Pedro. Se perguntassem para Pedro se ele queria estar ali, num culto, naquela manhã, naquele dia, com certeza a resposta seria não. Ele está frustrado. Uma pessoa que ela está frustrada, parece que ela não quer saber de mais nada, ela só quer ficar quieta no canto dela e navegar. Então Pedro está envolvido, Pedro está ali, no meio de tudo isso, está rolando, mas Pedro não queria estar lá. Mas o culto vai se formando, as pessoas vão ali estando à volta, Jesus ele chega, ele pede o barco, Pedro, deixa eu usar seu barco aí. E eu acho que talvez a resposta de Pedro fosse, não, usa aí, talvez não foi nem porque ele queria, mas ele está com a cabeça longe. Sabe quando você está com a cabeça longe, alguém fala alguma coisa, você fala, tá bom, pode fazer, vai. Você nem sabe o que está acontecendo. Pedro vai ficando no perímetro, ele continua lavando as redes. E Jesus vai começar a ministrar. Talvez entre nós exista alguém experimentando agora, talvez nos ouvindo, nos assistindo hoje. Exista alguém experimentando agora o que recentemente experimentou uma noite improdutiva. Um momento que você saiu e tudo deu errado. Você fez um investimento sem retorno. Um tempo de trabalho perdido. Uma situação onde você aplicou todo o teu conhecimento. Você fez tudo aquilo que você poderia fazer. Mas o retorno não veio. Eu me recordo uma vez que meu chefe pediu uma coisa para eu fazer e eu passei o dia inteiro trabalhando naquilo. Pensando numa forma e fazendo. Eu comecei a fazer. Aí, o que aconteceu? Deu o horário já estava passando da hora de ir embora. Eu ainda estava no meio daquilo, eu tinha que entregar no dia seguinte. E aí eu falei, bom, agora eu vou embora, amanhã eu termino. Só que qual que é o problema? Eu não salvei o trabalho de um dia inteiro. Eu esqueci, eu fechei o arquivo e não salvei. Eu estava tão concentrado, pensando, e eu esqueci de salvar. E aí eu cheguei em casa assim, frustrado. E é muito ruim. Eu falei, agora, o que eu vou fazer? No final, resumindo a história, o Espírito Santo me deu direção, aquilo que eu estava fazendo em um dia inteiro e não tinha terminado, ainda em 2 horas eu terminei.
O Senhor me deu uma estratégia, em 2 horas eu terminei. Isso para encurtar, porque não é o foco aqui. Mas para mostrar como é difícil quando a gente tem uma situação que a gente tem todo o conhecimento, a gente aplica tudo e parece que assim não funciona. E no caso de Pedro, talvez agora uma sombra de falência está no horizonte. E eu não me refiro agora, isso quando a gente aplica para a gente, eu não estou dizendo apenas uma falência no âmbito empresarial, no âmbito financeiro. Mas pode se tratar de uma falência ainda pior. A família, a saúde, uma vida espiritual, uma vida familiar. E quem sabe, os seus planos, em seus planos, aquilo que você projetou, assim como Pedro, não havia a mínima possibilidade de você estar num culto agora, de você estar ouvindo essa mensagem hoje. Mas Deus, Ele tem seus caminhos. A Bíblia diz em Isaías capítulo 43, versículo 19, diz assim: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus diz que cria caminhos no deserto. Pense nisso um pouco nessa noite. Voltemos para Pedro. Pedro não está ali por causa do culto, mas o culto começou. Ele não foi ali por causa de Jesus. Ele não estava buscando a Deus. Ele não estava pensando em Deus. Mas o culto começou. E Jesus está lá, pertinho dele. Talvez você não veio aqui hoje buscando uma palavra de Deus. Talvez você está assistindo hoje essa mensagem e você não, talvez parou e começou a assistir apenas a mensagem. Talvez você está aqui e você veio acompanhando só. Estou acompanhando meu pai, estou acompanhando minha mãe, estou acompanhando meu esposo, estou acompanhando minha esposa, meu amigo, meu colega. Talvez você veio porque é costume. Talvez você veio porque alguém te trouxe e falou que ia ser legal para você. Eu não sei. Mesmo sem estar ali por causa de Jesus, mesmo sem estar ali por causa da vida espiritual, o culto estava começando. E Pedro estava ali. E Jesus vai falar. Pensa um pouco. O que trouxe você aqui hoje? Qual a razão de você estar aqui? Qual a razão de você estar ouvindo essa mensagem hoje? Será o seu trabalho? Será por causa da sua dor? Talvez seus medos. Como eu disse, talvez seu amigo, seu pai, a sua mãe. Talvez você está aqui hoje porque você está cumprindo sua obrigação de religioso, de ir na igreja. Ou eu não vou na igreja, mas eu julgo ser cristão. Então eu estou ouvindo uma mensagem hoje. Ou talvez hoje nós que estamos aqui porque hoje é domingo. Você está hoje aqui porque hoje é domingo e hoje é a sua escala. Porque se não fosse a sua escala hoje, você não estaria aqui. O que trouxe você aqui hoje? Seja qual for o real motivo, o que importa é que você veio. O que importa é que você está ouvindo. E o culto começou. E Jesus está aqui. E Ele está falando com você. Não importa as razões. E aí a gente vai cair para o nosso segundo tópico. Para Deus, o seu nada serve. Não tem nada. Hebreus capítulo 11, versículo 3 vai dizer assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Ou seja, Deus criou a partir do nada, não é isso? E se você não tem nada a oferecer, o teu nada serve. É isso que Jesus está falando com você nessa noite. Porque nada é exatamente o que Ele precisa para criar. Nada é exatamente
o que ele precisa para fazer acontecer. Ele precisa do nada para fazer tudo. Então Deus está falando para vocês, hoje você chegou aqui e você não tem nada. Hoje não tem nada mais para fazer, não tem mais nada que resolva. Jesus está falando para você, o teu nada é suficiente para eu fazer tudo na tua vida. A praia está lotada, o culto está começando. Pedro lavando as redes, o barco está vazio. Essa é a cena. O texto diz, havia uma grande multidão para ouvi-lo. E a gente tem agora ali um paralelo de Pedro com Jesus. Porque Pedro não tem nada, Pedro é o reflexo do insucesso, de alguém que não consegue, mas agora ele vai se encontrar com Jesus. E se a gente fosse do ponto de vista humano, resumir o ministério de Jesus em uma palavra, seria sucesso. Pastor, sucesso? Ué, onde ele ia, as pessoas iam atrás. Havia uma multidão para ouvi-lo. Então, do ponto de vista humano, do ponto de vista do público, o seu ministério sempre foi um sucesso. Porque aonde Jesus ia, as pessoas iam atrás. As pessoas estavam ali fazendo uma multidão atrás dele. Então, do ponto de vista público, do ponto de vista humano, o ministério de Jesus foi um sucesso. E aquele era mais um dia. Mais um dia. Mais uma ministração. Jesus chega à beira do mar. Agora, pensemos. O que cada um enxerga quando chega à beira do mar? São diferentes perspectivas que a gente pode tomar a partir daí quando alguém chega no mar e a gente imagina essa cena. Imagina essa cena agora, eu quero que você me ajude hoje. Imagina essa cena. Pedro lavando as redes, barco vazio, uma multidão, outros barcos, pessoas indo comprar peixes, multidão seguindo Jesus. Imagina todo esse cenário. O que cada um enxerga? Alguns vão enxergar um evento. Tem um evento acontecendo. Outros vão enxergar, tem muita gente chegando. Os discípulos vão enxergar números para falar do reino de Deus, vão enxergar números. Os pescadores, poxa, tem muito cliente. Olha quanto cliente nós temos hoje. Os ouvintes que estão atrás de Jesus enxergam a possibilidade da cura. Mas Jesus enxergou o barco vazio de Pedro. A perspectiva é diferente. A gente olha as situações que estão à nossa volta, aonde tem coisas. A gente não olha onde tem vazio. A gente não olha onde não tem nada, mas Jesus enxerga exatamente o barco vazio de Pedro. Eu disse no início, o mundo, irmãos, ele não tem olhos para o vazio. Isso não encanta. Isso não chama a atenção. Mas quando Jesus ele chega naquela praia lotada de pessoas para o ouvir, ele não vê o sucesso do seu ministério. Ele não vê, quantas pessoas que eu vou falar do reino de meu Pai. Jesus não está olhando esse sucesso. Jesus não está enxergando o que as outras pessoas estão enxergando. Mas Jesus enxerga o barco vazio de Pedro. E ele tem essa facilidade de prestar atenção naquilo que está vazio, naquilo que ninguém olharia, naquilo que ninguém olharia, naquilo que ninguém faria, e ali não tem mais jeito. A praia está repleta. Para os pregadores, uma igreja cheia, lotada, é muito bom, é bom para o pregador. Bom para os pescadores. Muito peixe eu vou vender. Mas mesmo no meio de tudo aquilo, Jesus enxergou Pedro. Pedro até aqui é só um figurante. Nós ainda estamos analisando praticamente o versículo 1, irmãos. Pedro até aqui é apenas um figurante. Ele não faz parte de todo esse contexto. Houve toda uma história para que acontecesse esse versículo 1. Ele não tem o barco cheio. Ele não tem peixes. Ele não tem nada para levar para casa. Nada que chama atenção.
Porque talvez se fôssemos nós no lugar de Jesus, a gente pensaria: por que eu vou para o barco vazio? Eu vou para o barco cheio de peixes, porque lá vai ter mais gente para me ouvir, lá vai ter mais um público maior. Se eu for num barco vazio, ninguém está preocupado em vir aqui no barco vazio. Mas naquele dia, Jesus tinha uma atração especial por aquele vazio Pedro. Não pelo barco vazio, mas para aquele vazio Pedro. Jesus tem olhos para aquele que ninguém quer enxergar. Talvez você chegou dizendo aqui: eu estou tão vazio hoje. Talvez você está ouvindo essa mensagem e você está pensando: eu estou tão vazio. Espiritualmente eu estou para baixo. Eu não estou bem. Ei, no meio da multidão começou um culto. Aonde você está começou um culto. E você está falando: eu estou tão vazio, eu não tenho nada para oferecer. Mas Jesus está falando para você, no meio da multidão, Ele está olhando para você. No meio da multidão, Ele está enxergando a tua dificuldade. No meio da multidão, Ele está olhando para você quando ninguém olha e fala assim: ninguém dá mais importância. Jesus está olhando para você neste momento. Aonde quer que você esteja, Jesus está olhando para você. A Bíblia diz que Ele enxergou a mulher com fluxo de sangue. A Bíblia diz que Ele enxergou Zaqueu em cima de uma árvore. A Bíblia diz que Ele enxergou a samaritana junto ao poço. A Bíblia diz que ele viu aquele paralítico no tanque de Betesda. A Bíblia diz que Ele enxergou o Bartimeu em Jericó. E Ele diz para você: aquelas pessoas também estavam vazias, mas Ele enxergou uma a uma. E Ele também está enxergando você nessa noite. Ele também está enxergando a tua situação. Ele também está enxergando a tua dificuldade. Ele também está enxergando os teus problemas. E o vazio que você tem, o nada que você tem, não tem mais jeito. Deus fala para você: quando não tem nada para você, Ele pode fazer todas as coisas. Porque em nosso dia a dia, irmãos, a gente luta, a gente vence, a gente perde, a gente acerta, a gente erra, a gente planeja, a gente constrói, a gente sonha, a gente projeta tantas coisas. E às vezes a gente tem a impressão de que Deus não está com a gente. Às vezes a gente tem a impressão que a gente está sozinho, que Deus não está nem aí para a nossa dor, para aquilo que nós estamos sentindo, mas isso não é verdade. Muitas vezes Ele está tão perto, e as tuas situações, a tua frustração, tiram a tua atenção, e você nem percebe. Pedro está lavando as redes, frustrado, mas Jesus veio ao encontro dele, no meio da frustração, no meio do problema. Jesus vai se encontrar com Pedro. Qual a tua situação nessa noite, querido? Talvez seu barco esteja vazio hoje. Talvez a tua pescaria não funcionou. Talvez aquilo que você faz e que você é bom para fazer não está dando certo. Eu quero dizer para você ter uma certeza de uma coisa: Jesus está enxergando o seu barco vazio nessa noite. O texto diz que Jesus viu o barco de Pedro. Mas Ele não viu só o barco. Ele enxergou o que ninguém nunca havia enxergado. Ele olhou para a situação de Pedro. Porque sejamos sinceros, irmãos, para as pessoas, Pedro não era invisível. As pessoas enxergavam Pedro. Óbvio que elas enxergavam. Mas ele não tinha nada que atraísse aquelas pessoas. Ele não tinha nada. Jesus está dizendo para você que Ele enxerga além do que as pessoas podem enxergar sobre você. Ele enxerga dentro. Não importa qual a sua percepção, não importa qual o ponto de vista que as pessoas têm de você, ou que você pensa acerca de você mesmo, Jesus nessa noite está olhando para o seu barco. Ele sabe como você se sente. Ele sabe como está a tua casa hoje. Ele enxerga mais do que as pessoas podem enxergar. Ele enxerga dentro do teu coração.
Ele vê o que nem você consegue enxergar. Praia, muitas pessoas, gente, Jesus, culto, do nada. Ele se vira e pede o barquinho vazio de Pedro emprestado. Ele quer usar o barco para ministrar às pessoas. É uma forma de ele ter uma plataforma para que as pessoas o ouçam melhor. É do barco vazio, queridos. Agora, vê como tudo está improvável. O barco era feito para quê? Para navegar, para pescar. Pensar num barco para pregação, olha outra coisa interessante. Tem nada a ver. Para mim, eu vou alugar um barco aí, para quê? Eu vou pregar. Mais uma coisa que assim, não faz sentido nenhum. Talvez Pedro fale assim, você quer o barco para quê? Para pregar? Prega aí. Deve ter pensado, esse aí, não sei o que está passando na cabeça dele, não. Não tem nada a ver, irmãos. Mas quando Jesus chega, as coisas mudam de finalidade. Quando Jesus chega, as coisas passam a ter um outro sentido. Você já pensou nisso? Já pensou que coisas, situações em que você está envolvido podem servir para pregar e para anunciar o reino de Deus? Eu não sei o que o barco é seu. Eu não sei que tipo de barco que é o teu, qual tipo de situação. Mas uma coisa eu sei. Dá para usar esse barco vazio para o reino de Deus. De alguma forma. Deus pode usar isso. Deus pode pegar a tua situação e transformar isso. O que Pedro deve ter pensado quando Jesus lhe pediu um barco? É como alguém te pediu uma flauta. Aí você fala, para que você quer uma flauta? Eu quero fazer comida com ela para poder ficar mexendo. Qual o sentido disso? Não é para isso que foi feito. Para quê? Do barco de Pedro, uma multidão pôde ouvir Jesus. Do barco de Pedro, e somente porque ele estava vazio, Jesus pôde entrar e então ministrar a uma multidão. A partir do nada, uma multidão pôde ouvir. Do nada, Jesus faz alguma coisa. Dá para ser útil ao reino de Deus assim? Dá, irmãos. Dá para servir a Jesus assim? Dá. Dá para ser útil estando falido? Dá. Dá para servir quando não se tem nada? Dá. Dá para oferecer o que não se tem? Dá, irmãos. Jesus não queria nada chique. Ele só queria a simplicidade do seu barquinho, do vazio que você podia oferecer, que você pode oferecer. As pessoas na praia ouviram sobre o reino de Deus a partir de um barquinho simples, pobre, que não tinha um peixe sequer. Mas daquele barco, muitas pessoas foram pescadas. Através daquele barco, muitos peixes vieram para o Senhor. Muitos peixes vieram para o reino de Deus. E aquele barco estava na beira da praia. Por isso Jesus falou assim, estou te fazendo um pescador de homens, Pedro. Para a gente terminar, tópico 3, já vou terminar, vou ser bem sucinto. A palavra de Jesus faz a diferença. Primeiro Jesus usou o barco dele para pregar. Depois mostrou que a pesca pode dar certo se ele estiver no controle. Versículo 4, a parte B. Jesus fala assim: faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Vamos lá. O barco é o mesmo. O dia é o mesmo, não mudou. O lugar é o mesmo. O pescador é o mesmo. As redes são as mesmas. O material é o mesmo. Qual a diferença? A diferença é a palavra. A diferença é a palavra. Ele falou, então agora vai.
A diferença para você hoje é a palavra. Pedro tem o barco, tem as redes, tem as técnicas, tem o cliente, mas Jesus tem os peixes. Jesus faz a diferença, irmãos. Quando nós somos alimentados, o peixe iria alimentar a Pedro e a sua família, porque ele venderia os peixes. Quando primeiro nós recebemos o alimento que vem do céu, quando primeiramente nós entendemos que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, então as demais coisas, os milagres do Senhor, eles vão acontecendo. E Pedro entendeu isso naquele dia, quando Jesus subiu no seu barco. Faltava uma palavra de Jesus. A palavra de Jesus faz a diferença. Existe uma diferença entre você vender e vender no dia que Jesus entrar no seu barco. Sabe, com o passar do tempo acho que a gente vai ficando muito metódico, irmãos. A gente se esfria na fé. E eu não me refiro à fé confessional, de que você reconhece que Jesus é Senhor. Mas eu falo da fé que muda diagnósticos. Da fé que muda tudo. Do Deus que opera. Do Deus que realiza sinais e prodígios. E é isso que Jesus estava mostrando para Pedro naquele dia. Você precisa crer no Deus que muda diagnósticos. A gente precisa crer. Porque se a gente não vigiar, irmãos, daí a pouco a gente vai deixando de acreditar na intervenção de Deus. E aí chega um momento que Deus, Ele tem que entrar na nossa cartilha. Porque a nossa cartilha, se for diferente da nossa cartilha, daquilo que a gente já entende, é dessa forma que vai acontecer e ponto final, a gente franze a testa. Entenda algo nessa noite. Deus, Ele faz o que Ele quer. Toda aquela situação, toda aquela frustração que Pedro enfrentou, era Jesus atraindo Pedro para ter um encontro com o Senhor verdadeiro. Deus, Ele entra onde Ele entende que tem que entrar. Deus, Ele age onde Ele entende que tem que agir. E é do jeito dEle, não é da sua forma. É do jeito que Ele fala para você. Deus fala, Deus age, Deus opera. Ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Vamos ficar de pé. Eu não sei qual a tua situação hoje. Eu não sei se você chegou aqui frustrado. Eu não sei se você chegou aqui com teu coração contrito, amargurado. Eu não sei se você chegou aqui talvez pensando: eu não tenho nada para oferecer hoje. Eu estou tão vazio. Mas Jesus hoje Ele está falando que o culto começou. O culto não acabou. E Ele está falando com você. E a tua perspectiva vai mudar nessa noite. A tua forma de enxergar vai mudar. Porque Ele pode fazer. Ele atraiu a Moisés, assim como Ele atraiu a Pedro. A situação não era favorável, mas Deus fala para você que quando tudo parece dizer o contrário, ei, Deus está trabalhando. Deus, Ele pode fazer além daquilo que você imagina, além daquilo que você pensa. É na dificuldade, muitas vezes, que o Senhor vai trabalhar. E o teu nada, não tem mais, não tem. Deus está falando para você, é isso que eu preciso para realizar um milagre. É isso que eu preciso para derramar a minha graça. É isso que eu preciso para manifestar o meu poder. Por isso fecha os teus olhos nessa noite, eu quero orar pela tua vida. Talvez você está sem forças. Pedro naquele dia se sentia abandonado, frustrado, sozinho. Mas Deus está falando para você: eu sou o Deus que estabeleci promessas sobre a tua vida. Eu sou o Deus que estabeleci o meu reino dentro da tua casa. E o meu reino,
Ele é chegado para você. O Senhor hoje Ele se apresenta diante de você. Jesus está entrando no teu barco. Eu não sei qual a tua situação, mas Jesus está entrando em barcos nessa noite. Jesus te trouxe até a beira da praia, frustrado, mas o culto começou e Jesus está chegando hoje, quando você menos espera, quando você já não pensa, você já pensa não vai ter mais jeito. Deus está falando para você: filho, eu tenho promessas e eu não vou te abandonar, mas eu estabeleci algo novo sobre a tua vida, e hoje é o dia que Deus está realizando algo sobrenatural para você.